Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje a gente vai estar verificando justamente como calcular, né, a distância de frenagem, né, justamente de um veículo, né? Então o que acontece, né? Quando um veículo ele está em movimento, né, vamos chamar aqui de corpo A, né? Quando ele está em movimento, né, e ele freia, né, ele tem uma distância, né, justamente a ser percorrida, né, com base aí nessa frenagem, né, executada. E isso aí está ligado diretamente ali à velocidade, né, do elemento, do veículo e à aceleração do mesmo, né. Para esse cálculo, né, referente aí à frenagem, né, que basicamente é uma desaceleração, né, a gente utiliza justamente essa fórmula aqui, né? Vou deixar ela aqui embaixo que vai ficar melhor, né? A gente vai ter essa distância, né, percorrida, né, que é esse deslocamento, né, igual a velocidade ao quadrado, né, justamente dividido por duas vezes a aceleração, né? Vou colocar aqui, aqui embaixo. Então a gente vai ter duas vezes a aceleração, né? Então essa daí é justamente a fórmula com base aí nessa verificação, né, da distância, né? E o que é que a gente precisa? A gente precisa justamente da velocidade e da aceleração, como está aqui indicado, né? Então vamos supor que esse caso aqui, esse veículo, né, ele esteja com uma velocidade de 70 quilômetros por hora, né? Vamos colocar aqui 70 quilômetros por hora, e uma relação de aceleração, vamos supor aí uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então está aqui 6 metros por segundo ao quadrado. Então aí a gente tem os dois valores. Um detalhe importante, né, é a questão da velocidade. A gente está com ele ali em quilômetros por hora. E aí, no caso, para a aplicação dessa fórmula, né, é importante que esteja em metros por segundo, né, esteja em metros por segundo. Então, nesse caso aí, 70 quilômetros por hora, a gente precisa justamente converter, né, esse valor aqui para metros por segundo. Então, já vou converter ele aqui do lado, né, eu deixei ele aqui. Então, no caso aí, 70 quilômetros, né, é a mesma coisa, né, de 70 mil metros, né? E aí dividindo aí por segundo, né, que representa justamente uma hora, ou seja, 3.600 segundos, né? Ou seja, a gente teria, vou colocar aqui, 70 mil metros, né, dividido por 3.600 segundos. 3.600 segundos, né? Então essa é a divisão que a gente deve fazer para converter ele para metros por segundo, né? Então a gente teria 70 mil dividido por 3.600, dá 19,44 metros por segundo, né? Então vou colocar aqui ao lado da resposta, 19,44 metros por segundo, né? Ou seja, a gente vai utilizar, né, esse resultado justamente no cálculo ali para encontrar essa distância ali da frenagem. Bom, um outro detalhe importante é que justamente a velocidade, né, que a gente vai tá utilizando, né, com base nessa conversão, a gente também tem a aceleração, né, indicada, né? E aí nesse caso referente à aceleração, né, se a gente for observar, né, é um item importantíssimo aí para esse cálculo, né? Ou seja, se a gente tem agora a velocidade, né, a gente vai ter essa velocidade ao quadrado, dividido, né, pelo produto justamente de duas vezes a aceleração, né? Então aí a gente já pode ir direto aí para a resolução, né? Deixa eu só destacar aqui que é a forma que a gente vai estar utilizando, vou colocar aqui ao lado, né, os valores. Então, no caso, a gente vai ter a velocidade ao quadrado, a velocidade que a gente acabou de calcular, né? Vou colocar aqui entre parênteses, 19,44, né? Então, metros por segundo, deixar aqui entre parênteses aqui ao quadrado, né? Justamente dividido por duas vezes a aceleração. A aceleração a gente já indicou, né, aqui em cima, né? 6 metros por segundo ao quadrado.
Então a gente vai ter 2 vezes, né, essa aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Ok, feito isso, né, a gente agora vai ter justamente a relação do cálculo, né, ou seja, 19,44 ao quadrado, que dá igual a 379,91 dividido por 2 vezes 6, né? Vai dar 12, ou seja, você vai ter 377,9 dividido por 12, né? Que nesse caso aí vai dar igual a 31,49, né? Então a resposta aqui é justamente 31,49. A resposta ela vai dar o quê? Em metros, né? Ali cortando as unidades, ela vai ficar em metros, né? Então essa é a distância ali da frenagem com base na questão da aceleração e da velocidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar resolvendo uma situação, um problema envolvendo aí a parte de fração, né? E a situação é justamente essa, né? Durante uma viagem de férias, João observou que ao colocar 25 litros de gasolina no carro, o ponteiro do marcador que indicava 1/3 do tanque passou a marcar 3/4. Qual é a capacidade em litros do tanque, né? Então, se a gente for observar, né, a nível de estrutura, a gente tem basicamente o seguinte, né? Vamos supor aqui que seja o marcador do ponteiro lá do carro. Obviamente não é dessa forma, né? Mas só para simular, fica melhor para simular aqui em barras, né? Então vamos colocar aqui, supondo aí, dividindo, né, esse todo aí em 3 partes, né? Então a gente tem aí a marcação para o primeiro ponto, que o mostrador justamente indicava que estava sendo preenchido ali 1/3 do total, né? Então tem lá essa relação aí de 1/3 do total. Então teve aí esse acréscimo de mais 25 litros, né? E justamente essa relação do todo, né, aqui ela passou, né, a ter como preenchimento aí 3/4, né? Então a gente precisa dividir aqui em 4 partes aqui para a gente ter essa relação. Pronto, supondo aí que tenha ficado aí as 4 partes iguais, né? Então a gente tem agora justamente toda essa área aqui marcada, né, como o novo volume, né, de gasolina. E aí a pergunta é justamente qual é a capacidade em litros do tanque, né? Então ele tinha inicialmente esse volume, né, preenchido ali com gasolina, e depois passou para esse volume, mas o total, né, o total do tanque permanece o mesmo, o total de capacidade, né, referente à capacidade permanece o mesmo. O objetivo é justamente saber qual é esse volume total que ele pode receber ali de gasolina. Então vamos lá para o cálculo, né? Bom, nesse caso, o que a gente tem? Como a gente tem essa relação de 3/4 e 1/3, né? E justamente a diferença, né, de marcação ali é 25 litros, né? Então a gente pode montar justamente dessa forma aqui, né? A gente tem lá que o nosso objetivo é justamente ali encontrar essa relação aí total, né, esse volume total que vai gerar essa diferença, né? Então para a gente ter essa relação de diferença, a gente pode montar da seguinte forma, né? 3x dividido aqui por 4, né, menos, já que isso aqui representa o volume maior, né, menos 1/3, que nesse caso aí representaria x por 3. Né. E isso aqui é justamente que vai representar o valor, né, a equação que nos interessa, né? Ou seja, quando a gente tiver a subtração dessas duas referências aí de volume do tanque, né, do que diz respeito ao preenchimento com gasolina, a gente vai ter essa diferença que é de 25 litros, né? Ou seja, a gente tem aqui 3 multiplicado por x, que dividido por 4, né, vai dar um determinado valor, menos x dividido por 3 vai dar igual ali a 25. Ou seja, aqui a gente tem a capacidade, a relação final ali de volume, né, do tanque ali com esse acréscimo, e aqui a gente tem a relação inicial, né? Então um menos o outro, né, vai dar quanto? Justamente a diferença, que é de 25 litros de gasolina, né? Então essa aí é a base que a gente tem. Como a gente tem aqui uma relação de subtração de fração, né, onde a gente tem aí os denominadores aí com valores diferentes, a gente precisa tirar o MMC, né? Então a gente precisa tirar o MMC de 3 e 4, né? Então nesse caso o MMC de 3 e 4 é simples, né, para a gente encontrar, né, que nesse caso ele dá justamente 12, né?
3 e 4 ali, o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso aí, tirando o MMC, a gente vai ficar justamente ali com 12, né, e justamente para a gente poder, né, fazer a relação de multiplicação e divisão, né, aí dos elementos, né. Então, vamos colocar aqui, a gente precisa desse MMC, né, de 3 e 4, né, que nesse caso aqui vai dar igual a 12, né. E nesse caso aí, com essa relação desse MMC, a gente vai poder agora, de fato, fazer esse balanceamento, né. Então, aqui na sequência, deixa eu deixar aqui fechado, e a gente vai seguir para aqui. Então, na sequência, o que a gente vai poder fazer, né? Já que a gente está com essa base, né, aí para verificação, né, a gente teria justamente aí o seguinte, né, para poder encontrar, né, o valor. Já que o MMC é 12, a gente teria 12, né, dividido por 4, né, nesse caso aí dá 3, 3 vezes 3x, ele daria justamente quanto? 9x. Então, deixa eu montar aqui logo aqui a base, a gente teria aqui o 12, denominador, então a gente teria 12 dividido por 4, daria 3, 3 multiplicado por 3x vai dar 9x, e nesse caso aí, né, subtraindo justamente por 12 dividido por 3, que vai dar 4, 4 vezes x, né, vai dar 4x, então aqui 4x, beleza, esse resultado, né, igual a 25, né, igual a 25. Aí agora a gente consegue, né, fazer justamente aí a relação de balanceamento, né? Já que a gente tem 9x menos 4x, 9x menos 4x vai dar 5x. Então a gente vai ter aqui o seguinte, 5x dividido por 12, né, dividido por 12 vai dar igual a 25. Dividido por 12 vai dar igual a 25, né? Então, nesse caso aí, né, justamente fazendo aquela regra, né, quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro, né? Então, nesse caso aí, o 12, né, tá aí dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Então, a gente vai ter justamente 25 por 12, né? 25 por 12. E nesse caso aí, fazendo a simplificação, né, já que você teria essa base aí também do 5x passando, dividindo, né, a gente teria justamente essa equação final aqui. Deixa eu deixar aqui de vermelho. Pronto, aqui a gente teria justamente aqui a relação final, né, onde a gente teria o x, que vai ser igual justamente a 25 multiplicado por 12, né? Já que o 12 está dividindo, ele passa multiplicando. E a gente tem aqui justamente o 5, né? Passando também aqui por esse lado aqui, dividindo, né? Então, a gente teria 25 multiplicado por 12, né? 25 multiplicado por 12 dá 300, 300 dividido por 5 dá 60. Então, o valor de x é igual a 60, que é justamente oriundo dessa relação de fração. Então, x igual a 60. Né? Então, o que é que o 60 representa? O 60 representa a capacidade do volume aí do tanque. Né? Então, nesse caso, né, com base nessa indicação, o que é que acontece? Né? Vamos aqui só para tirar uma prova real simples. Né? Se no início ele estava com 1/3 do tanque, 1/3 do tanque é quanto? Já que a gente está indicando aqui que é 60, 1/3 seria 20. Né? Então, no caso aí, né, ele teve o acréscimo de mais 25, né? E já que ele estava com 20, se ele foi para, no caso aí para 25, né, ele foi aí para 45 litros, ou seja, 45 de 60. Se a gente pegar 60 e dividir por 4, vai dar 15. Né? 15 vezes 3, já que é relativo a 3/4, vai dar exatamente 45. Então, de fato, aí, comprovando aí que o x é 60. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!